No vídeo de hoje nós vamos ver como editar informações que já foram salvas no banco de dados do Airtable com seu aplicativo do Codolar. Então se você gosta de conteúdos como este, já me apoia deixando aquele like, basta você vir aqui e deixar o like aqui, tá? Então respondendo a dúvida do inscrito aí, José Roberto Pereira Filho, tá? Então aqui eu já criei minha base do Airtable, tá? Eu vou até apagar o valor que eu tenho aqui, que eu tenho uma coluna de nome, né, na tabela de dados, beleza? Se você não viu o último vídeo, né, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, ó. Eu explico com mais detalhes, né, como configurar o Airtable no seu aplicativo do Codolar, né? Aqui é mais um complemento, tá? É como atualizar informações. Então aqui no meu aplicativo do Codolar, né, eu vou colocar, salvar o nome Fábio, né? Então eu vou enviar o nome. Então aqui ele já aparece aqui, ó, o nome Fábio, beleza? Mas se eu quiser editar ele, eu vou colocar um outro nome, por exemplo, Jonas, e vou colocar o ID da coluna. Essa é a primeira coluna, então eu coloco o número 1. Colocando o número 1, apertando OK e clicando no segundo botão agora, que é o de editar o nome. Então editando, eu já tenho aqui, ó, o novo valor, que é Jonas, tá? Acabei de editar através do aplicativo. Então vamos ver como que isso é feito, tá? Vamos lá no nosso Codolar. E bom, aqui no Codolar, no design inicial, né, na tela 1, eu simplesmente coloquei dois text box, tá? Eu vim aqui no usuário interface, peguei aqui embaixo text box, né? Passei um estilo para eles, 90% de largura desse primeiro text box. A dica eu coloquei nome, né? E coloquei 9% de altura, tá? E simplesmente dupliquei ele e coloquei um outro que receberia o ID para quando a gente quisesse atualizar, né, o nome já que a gente tinha salvo, o dado que a gente tinha salvo, né, no Airtable. Então eu simplesmente só mudei nessa segunda caixa de texto, né, no text box, a dica que é ID, e coloquei o tipo de input, né, que a gente ia conseguir digitar, que era apenas numérico, porque é um identificador, né, é o ID das colunas, beleza? E depois eu coloquei um espaçamento, né, que a gente vem aqui em layout geral e pego o space. Eu coloquei 3 pixels de altura para dar uma separação aqui entre as caixas de texto e os botões, tá? E depois eu peguei dois botões aqui no usuário interface e simplesmente mudei o nome, a cor e dupliquei, tá? Basicamente isso. Um vai ser para enviar e o outro vai ser o botão para editar. E o componente principal para a gente fazer a conexão, né, que é o spreadsheet, que é esse aqui, ó, que é a conexão do banco de dados do Airtable com o aplicativo do Codolar. Para isso a gente precisa desse componente aqui. Então eu já fiz todas as configurações certinhas aqui. Vamos agora para os blocos. Nos blocos aqui, tudo que eu fiz aqui, né, foi simplesmente vir aqui no botão de enviar, né, para a gente salvar valores primeiro. Deixa eu até organizar aqui, arranjar blocos, né. Deixa eu arranjar meus blocos, arranjar eles de forma vertical, beleza? Então basicamente aqui, ó, eu criei duas variáveis, tá? Eu vim aqui em variável e peguei duas variáveis dessa aqui. Essa primeira eu nomeei para ID underline coluna. Ela vai ficar responsável para a gente saber qual ID da coluna a gente está. Eu iniciei ela em 0, tá? Então eu vim aqui em matemática, né? Math, né? Que é os blocos matemáticos, e peguei esse primeiro aqui que já está com 0 e encaixei na nossa primeira variável id underline coluna. A segunda variável eu disse que ela receberia o nome de nome underline coluna, e eu simplesmente criei aqui, né, iniciei ela como uma lista vazia. Eu vim aqui em lists, né, componentes de lista, e peguei esse primeiro aqui, criar lista vazia, e iniciei nela, beleza? Depois disso eu simplesmente vim aqui no nosso botão de enviar, tá, depois de eu ter renomeado ele, peguei o primeiro bloco, que é o bloco de clique, né? Quando a gente clicar no botão enviar, a gente vai querer salvar informações nessa primeira coluna aqui, ou seja, salvar nomes, né? Então, basicamente, a gente precisa do spreadsheet, né, para que isso aconteça. Então, eu vim aqui no spreadsheet, desci e peguei o bloco create row, que é criar linha, tá? Peguei esse bloco aqui, ó, arrastei ele aqui pro evento de clique do enviar, né? E simplesmente eu vou dizer aqui qual que é a coluna que eu quero salvar um novo valor. Então eu nomeei a coluna aqui de nome, né? Então eu simplesmente peguei um bloco aqui em lists, que é o bloco chamado make a list, que é criar uma lista. Arrastei esse bloco, né? Você pode até deixar com 2 espaços, tá? Preenchendo apenas um. Para tirar, basta você clicar aqui na engrenagem, tá? Se tiver 2 espaços, você tira um, tá? E basicamente eu coloquei com um bloco de texto vazio aqui em text, esse primeiro aqui, o nome da coluna que eu queria salvar um novo valor. Aqui é nome, né? O nome da coluna é nome. Então eu coloquei aqui nome, né? E simplesmente aqui embaixo em values é os valores, da onde que viria esses valores que eu ia salvar. Então os valores a gente vai receber dinamicamente, né, através da caixa de texto nome, onde a pessoa vai digitar o nome dela
e vai apertar no botão de enviar. Então vim aqui na caixa de texto de nome, eu desci, aí peguei aqui um bloco verde claro, que é o bloco de text, é um bloco que a gente recebe valores, que é esse aqui, ó, é o bloco de text. Peguei esse bloco aqui, arrastei aqui para dentro de outro make a list, tá? Então aqui eu já consigo salvar valores, né? Salvar qualquer nome que eu queira aí, beleza? No nosso banco de dados. Depois eu peguei o bloco chamado initialize, que a gente encontra aqui, ó, no screen 1. Ou seja, quando a tela iniciar, né, vai acontecer alguma coisa que a gente que vai definir, né? Então basicamente eu peguei aqui, ó, esse bloco aqui, initialize, tá? E dentro desse initialize eu defini o ID, né, o set, ou seja, defini o ID da coluna para 1. Então eu peguei esse bloco aqui, arrastei para cá e peguei, né, no bloco math, né, matemático, eu peguei esse bloco aqui e simplesmente digitei o número 1 e apertei Enter e encaixei dentro, né, da nossa variável para definir ela como ID1 da coluna quando a tela iniciar. Depois disso, eu obtive a coluna nome, né, para a gente obter os valores que a gente já tem salvo, tá? Essa parte a gente não vai precisar, mas eu costumo fazer para mim ir treinando, tá? E basicamente, você vem aqui embaixo, esse get column, ele obtém uma coluna específica, né? Todos os valores que essa coluna contém. Então a gente vem aqui no spreadsheet e pega esse bloco aqui chamado get column, tá? Ele obtém a coluna. E tudo que a gente precisa é passar o nome da coluna, que a gente quer obter os valores, e também o máximo de linhas que a gente consegue salvar valores dentro dessa coluna. Na versão gratuita é 1200, beleza? Então aqui embaixo eu fiz um got column, né? Ou seja, depois da gente receber os valores da coluna, o que a gente iria ter que fazer, né? Eu peguei aqui, ó, em spreadsheet, ó, peguei esse got column. Depois da gente receber os valores, eu peguei um bloco chamado if, que verifica algumas coisas, né? Então vim aqui em control, peguei aqui no início esse primeiro bloco if aqui. Depois disso eu peguei em bloco matemático um comparador de igualdade, que é esse aqui, ó. Encaixei dentro do if, depois eu peguei o bloco get, né, do nosso ID coluna. A gente passa o mouse sobre o nome e pega o bloco get do ID coluna, que a gente obtém os valores que esse ID coluna está recebendo. Coloquei aqui dentro do bloco matemático, né, de igualdade, e depois eu peguei um bloco matemático e digitei nele, né, para ele receber o número 1. Depois disso, se eu verifiquei aqui, ó, se o ID coluna for igual a 1, então passa para mim os valores dessa coluna, que é a coluna de nome, né, para a variável que eu criei, que é uma lista vazia, que é nome de coluna, que é essa aqui, ó. Tá? Então a gente vai passar para essa variável, né, para essa lista, os valores da coluna 1, que são os nomes, beleza? Foi isso que eu fiz aqui nesse got column. E agora é a parte, a cereja do bolo aí, que o inscrito tinha dúvida, né? Eu espero que ajude a todos vocês. Para atualizar esse nome que eu já tenho aqui, né? Por exemplo, eu quero outro nome, não quero mais esse, só que eu quero atualizar pelo aplicativo, não aqui manualmente. Então, basicamente, eu pego o bloco, o botão de editar, né? O componente do botão de editar, e pego o primeiro bloco, que é o de clique. Quando a pessoa pressionar esse botão de editar e ela tiver digitado qual nome que ela quer mudar, né? Então a gente vai vir aqui, ó, no spreadsheet e vamos pegar um bloco chamado atualizar linha, né? Que é o update row. Esse aqui, ó, é esse último aqui, ó, update row através do número, né? Ou seja, do ID. Beleza? Então pega ele, arrasta aqui para o bloco do clique, do editar, né? E aí ele tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a linha, o número da linha que a gente deseja atualizar, né? Ou seja, o número da linha. Por exemplo, eu poderia ter 5 linhas aqui. Essa é a primeira linha, tá? Então, basicamente, eu quero atualizar essa linha. Então, eu tenho que passar o número dela, que começa em 1, tá? Basicamente é isso. Então, passo o número da linha que a gente quer atualizar, né? Depois, a gente vai passar o parâmetro, que tem que ser com esse make a list, tá? Tanto o column names e os values. Então, o column names, a gente vai dizer de qual coluna a gente quer atualizar aquela determinada linha, que é a coluna nome, que eu quero atualizar a linha 1. E aí, qual que é o valor que a gente vai atualizar? Esse valor, ele vai vir da nossa caixa de texto de nome, tá? Então, quando eu digitar um novo nome e apertar em editar, ele vai atualizar para o novo nome, tá? Então, eu pego esse bloco verde claro aqui em nome, tá? Eu venho aqui em nome e pego o bloco verde claro que tem text, tá? Que é este aqui. Beleza? E aí eu coloco dentro de um make a list, como eu já mostrei para vocês, beleza? Aqui no Velas. Bom, pessoal, é desta forma aí que a gente consegue aí trabalhar com a edição, né? Dos valores aí.
atualizar as informações que a gente já tem salvo, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E muito obrigado, até os próximos vídeos.